Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática e hoje um vídeo mais curto fazendo a resolução, debate e construção da resposta sobre uma questão de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos nessa? Vem comigo e vamos agora! Vamos conversar sobre matemática. Vem comigo! Bom, a questão diz o seguinte: o piloto de um avião observa um ponto de um terreno por um ângulo de 35 graus em relação à horizontal. Após 10 segundos, ele enxerga o mesmo ponto por um ângulo de 55 graus. Se ele voa horizontalmente com uma velocidade média de 400 km por hora, qual é a altitude aproximada do avião? Temos aí uma imagem para representar essa situação e a gente vê o avião em dois momentos. No primeiro momento, em relação à horizontal, um ângulo de 35 graus e no segundo momento, em relação à horizontal, um ângulo de 55 graus. E essa velocidade média que esse avião está percorrendo, ela é muito importante. E aí nós vamos começar por essa velocidade. A gente vai fazer uma conversão de quilômetros por hora para metros por segundo. Essa divisão por 3,6 é ali dentro do conceito de física, a transformação da velocidade em quilômetro por hora para metros por segundo. Por isso que a gente divide por 3,6. E aí, 400 dividido por 3,6 dá aproximadamente 111,1 metros por segundo, vezes 10, que foi o tempo passado. E aí, esse total dá 1.111 metros, que a gente vai utilizar lá na frente, posteriormente, para dar continuidade ao nosso cálculo, à nossa resolução. E aí o que é que acontece? A gente vai ter dois momentos, a tangente de 35 graus e a tangente de 55 graus. Por que esses dois momentos e por que a tangente? Porque a gente vai ter uma distância horizontal, que a gente vai chamar de D, e a gente vai ter uma distância vertical, que a gente vai chamar de H, que é a altitude do avião, que é esse valor que a gente quer encontrar. Então, a gente começa pela tangente de 35, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O oposto é H e o adjacente é essa distância horizontal. A tangente de 35 graus é 0,7, que você pode colocar esse valor com 4 casas decimais ou só de forma aproximada 0,7. E aí, fazendo uma referência cruzada, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, a gente diz que 0,7 vezes D é igual a H e, posteriormente, a gente pode dividir H por 0,7 para saber esse valor de D. Por que eu estou isolando o D aqui? Pois a gente vai fazer uma substituição na próxima etapa do nosso cálculo, da nossa resolução, na tangente de 55. Então, por esse motivo, eu estou isolando o D para que a gente possa substituir posteriormente. Então, por essa tangente de 35, a gente diz que a distância D horizontal ela é igual a H, que é a altitude do avião, dividido por 0,702. Em nossa segunda etapa, a gente vai chamar aquele pedaço ali, ó, aquela distância horizontal, de x. Então, sai a distância completa D e eu quero agora focar só naquele pedaço, naquele segmento que vamos chamar de x. Também vamos utilizar a tangente, ok? Só que agora é de 55 graus. Novamente, cateto oposto dividido pelo adjacente. O cateto oposto é h, que é a altitude, e o cateto adjacente é a distância completa, que a gente chama de D, menos o x, que é só aquele segmento
a partir daquele ponto que pega o ângulo de 55 graus. E a tangente de 55 tem aí um valor de 1,4281. Obviamente que estamos aqui utilizando 4 casas decimais. Novamente, vamos fazer uma referência cruzada, ok? Que vai ser o produto dos extremos igual ao produto dos meios. Para os meios, a gente só tem H. E para os extremos, a gente tem 1,4281 vezes D menos 1,4281 vezes x. Então, esse 1 inteiro e 4.281 décimos de milésimos, a gente multiplica pelo D, que é a distância horizontal, e também pelo x, que é só aquele segmento da distância horizontal. E aí, agora, acontece o que eu falei para vocês. Se o valor de D estava isolado, a gente vai substituir ele nesse momento. Então, substituir o valor de D por H sobre 0,7002, ou 7.002 décimos de milésimos, ok? Então, essa substituição aconteceu aí nesse momento agora, tá bom? E também substituímos o x por 1.111. Aquele valor que era a distância que a gente encontrou em metros, a gente também substitui agora por x, que foi aquela parte que o avião percorreu, 1.111 metros. Então, fazendo as substituições, a gente tem 1,4281 dividido por 0,7002, que dá 2,04. Então, 1 inteiro e 4.281 décimos de milésimos, divididos por 7.002 décimos de milésimos. O resultado, 2,04H. E 1,4281 vezes 1.111 dá aproximadamente 1.587. Então, por isso que eu estou utilizando aí um valor aproximado, o sinal de aproximadamente. O que é que acontece? Contei para vocês em resoluções anteriores que não daria para a gente trabalhar com duas letras H, dois valores desconhecidos. Só que aí eu não tinha percebido, mas agora a gente vê que dá para a gente isolar o H de um lado e isolar o número do outro lado. Então, fica 1H menos 2,04H igual a menos 1.587. Fazendo essa substituição aí, do lado esquerdo, a gente vai ter 1 menos 2,04 dá 1,04 negativo. E o 1.587 também está negativo. A gente multiplica por menos 1 para deixar positivo. E agora divide 1.587 por 1,04. E a gente vai obter aproximadamente 1.526 metros. Então, a altitude aproximada do avião é de 1.526 metros, ok? Essa é uma questão de nível difícil, ok? Eu entendo que é uma questão de nível difícil, porque ela pega aí duas etapas, obviamente, e além disso a gente precisa saber essa conversão da velocidade de km por hora para metros por segundo. Então, ela realmente é uma questão de nível difícil, ok? Questão de nível difícil, mas que com duas etapas a gente consegue resolver. Tangente de 35, tangente de 55, e a gente consegue o valor a partir da subtração dos dois valores de H, que é 1.526 metros. Então, o avião estava aí em uma altitude aproximada de 1.526 metros. Beleza, turma? É isso. Gostaram? Curtiram? Uma questão com um nível mais elevado para a gente poder também estar trabalhando essas razões trigonométricas. Beleza? Um abraço e até a próxima!